Deus. Louvado é o nome do Senhor. As irmãs, os irmãos têm que ser pessoas que são virtuosas, pessoas que têm qualidades, ou as qualidades de Deus, as características de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia relata, que Samuel, ele faleceu e todo Israel juntou para ir para plantear e sepultar ele em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi, acho que eu já ministrei essa palavra aqui, se eu não me engano. E Davi, ele era uma pessoa que tinha muita proteção de Samuel. Quando Samuel morreu, ele tratou logo de ir para o deserto de Parã. Aleluia, grande Deus. Samuel sempre estava intercedendo por Davi. Mas a Bíblia relata que ali, em Maom, havia um homem que se chamava Nabal e tinha suas possessões no Carmelo. Eu quero pedir para a sonoplasta baixar um pouquinho o fundo musical para que as pessoas possam ouvir corretamente, para as pessoas entenderem a mensagem corretamente. Aleluia, fazendo um favor. Maom, ela se localizava no deserto de Zif, ao sul de Hebron, em Israel, e era conhecido por suas pastagens e rebanhos. Aleluia. E ali no Monte Carmelo ele tinha suas possessões. O Carmelo ele ficava a cerca de 1,5 km do monte, ao norte de Maom, na região montanhosa da Judeia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata que esse homem era muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. A Bíblia não relata as vacas e os bois que ele tinha, porque naquela época boi, vaca não tinha tanto valor como hoje. Hoje que tem mais valor, quem tem vaca tem boi, são os animais de maior valor. Naquela época não, eram as ovelhas, eram os carneiros, eram as cabras. Aleluia, grande Deus, porque eles vendiam ali como é que diz, a lã das ovelhas, Ele era uma pessoa que comercializava a lã das suas ovelhas. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele estava ali no Monte Carmelo com seus tosqueadores. Mas a Bíblia relata que este homem, esse Nabal, que o seu nome quer dizer insensato ou tolo, ele tinha uma esposa que se chamava Abigail. Mulher virtuosa. Se toda mulher tivesse a virtude que Abigail tinha. Se toda mulher se comportasse como Abigail se comportava. Se toda mulher tivesse as atitudes de Abigail. Se toda mulher pensasse como Abigail pensava. Aleluia, grande Deus. Louvado é o nome do Senhor. E ela era mulher de bom entendimento. Ela era inteligente. Ela era formosa, mas ela era inteligente. Aquele esposo que ela tinha, a Bíblia relata que ele era duro, ele era maligno, ele era totalmente ao contrário do que Abigail era. Mas nesta noite eu quero trazer uma palavra ao meu coração, ao teu coração, e dizer para mim, dizer para você que está em nós o escolher ser Nabal ou ser Abigail. Quem é que você está sendo? Quem é que nós estamos sendo? Aleluia, no nosso dia a dia, lá no serviço, lá na escola, lá na faculdade, lá no meio da família, na sociedade. Nós estamos sendo Abigail ou nós estamos sendo Nabal? Como eu disse, isso aqui não vai pegar só para as mulheres, é para os homens também. Aleluia, grande Deus. Deus está aqui para nos ensinar nesta noite. Porque toda pregação é um ensinamento. Ele quer que nós cresçamos, aleluia, na graça, mas Ele também quer que nós cresçamos no conhecimento. Ele quer que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus. Ele quer que nós sejamos verdadeiros filhos do Altíssimo, verdadeiros cidadãos do céu. Aleluia, grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que eu disse, aleluia, quem é que nós estamos sendo? Quem é que você quer ser nessa terra? Está em nós ou a gente ser Abigail ou a gente ser Nabal? Grande Deus, aleluia. Se a gente for perguntar para as pessoas, todos vão dizer, não, eu
esposo? Será que o teu esposo pode olhar para você e dizer: eu tenho prazer na minha esposa, a minha esposa é sábia, a minha esposa é cuidadosa da casa, quando eu chego em casa está tudo limpinho, quando eu chego em casa ela já proveu tudo que tinha que prover, ela está ali bem penteada, bem bonita, bem cheirosa para o seu esposo, e assim o esposo também, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, grande Deus da glória, exaltado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi, aleluia, ouviu no deserto que Nabal tosquiava as suas ovelhas. Nabal tosquiava as suas ovelhas, aleluia, grande Deus. E enviou Davi 10 mancebos e disse, aleluia, subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntai em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que tua casa tenha paz, que tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus mancebos, e eles te dirão. Esses mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Mesma coisa chegar na hora do almoço, né? Cheguei com boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achais à mão. E a Bíblia relata que eles chegaram e falaram com Nabal. Aleluia. E todas aquelas palavras que Davi falou, e eles se calaram, esperando ali uma resposta. Quem sabe, a Bíblia não relata, mas quem sabe Nabal pensou, ficou pensando porque ele era mau, a Bíblia diz que ele era mau, né? Pensando nas palavras duras que ele ia lançar, nas palavras duras que ele ia falar para aquelas pessoas que estavam ali, né, amando de Davi. E a Bíblia diz que Nabal respondeu ali aos criados de Davi e disse: quem é o filho de Jessé? Muitos servos hoje vivem fugindo do seu Senhor. Sobre as palavras, quem é o filho de Jessé, para que eu possa pegar as minhas ovelhas que eu degolei, as minhas reses, tem tradução de Bíblia, que eu degolei para os meus tosqueadores, e dar a homens que eu não sei de onde vem? Grande Deus. E a Bíblia diz que os mancebos retornaram a Davi. Aleluia. E contaram tudo para Davi o que aquele homem falou. A ira se acendeu. A Bíblia relata, né? Não bem com essas palavras, mas a Bíblia relata que Davi ficou muito irado. Ele disse aos seus homens, né? Cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e Davi também cingiu a sua espada, e subiu ali com ele uns 400 homens. A Bíblia relata 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Aleluia, grande Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Lembra que eu disse? Aleluia. Quem nós estamos sendo? Será que na hora que alguém está precisando da gente, a gente está sempre de mão abertas para ajudar? Será que na hora que um irmão, uma irmã, alguém que nem às vezes nem é da igreja, está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra amiga, porque às vezes a pessoa não está precisando da cesta básica, às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro, às vezes a pessoa está precisando de uma palavra amiga, está precisando de um abraço, como eu disse, está precisando de um conselho. Aleluia! Será que nós estamos prontos? Será que nós realmente temos qualidades de Deus na nossa vida? Que quando alguém necessita da gente, nós estamos ali para estender a mão ao necessitado, estender a mão ao faminto, aquele que precisa, aquele que necessita. Oh, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que um dos mancebos, ele anunciou a Abigail tudo que Nabal falou para os homens. Aleluia. E ele disse, né, que Davi enviou mensageiros do deserto, ali, desde o deserto, para saudar o nosso ano, né? Naquela época eu falava nosso ano, nosso Senhor. Porém, ele se lançou a eles, ou ele agravou a eles. Da glória a Deus, igreja. Pode continuar adorando ao Senhor, que a glória a Deus e a aleluia não atrapalha ninguém. Aleluia, nós estamos aqui para adorar o Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia, Deus. Bendito é o nome do Senhor. E ele disse para Abigail assim, ó, que aqueles homens tinham sido muito bons com eles. Nunca sofreram agravo, eles tinham sido como muros
ao redor deles durante o dia, durante a noite, durante o tempo que eles estavam no Carmelo. Só que, quando eles estavam no Carmelo, os homens de Davi contaram para os torcedores de Nabal que Davi tinha fugido de Saul, que Saul tentava matar ele. Contaram todas aquelas histórias. Por isso que quando os rapazes chegaram lá pedindo ajuda, ele já sabia que Davi tinha fugido do seu senhor, ele já sabia que ele era filho de Jessé, ele já sabia da história toda, porque os seus missionários, vamos dizer assim, já tinham contado para Nabal. Grande Deus, o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes é bom a gente ficar de boca calada. Muitas vezes tem coisa que nós abrimos a boca que nós deveríamos ficar quieto. Aleluia, Deus está falando aqui. Aleluia. Aleluia. Deus manda dizer para alguém aqui que tu fala demais. Aleluia. Aleluia. Tem vezes que nós precisamos ficar calados. Tem vezes que eu falei coisa que depois eu falei, meu Deus, eu não deveria ter falado aquilo. E é por isso que eu quero pedir, Senhor, refreia minha língua. Eu falo para o meu Senhor, para mim não falar coisa errada, não falar coisa que não é para falar, me ensina a falar a coisa certa na hora certa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele diz para Abigail, o rapaz, né? Disse para Abigail, olha, agora vê o que has de fazer. Porque já de toda eternidade está o mal contra o vosso amo, contra o nosso homem e contra toda a tua casa. Ele é filho de Belial. Até o funcionário dele chamou ele de filho de Belial. A gente sabe que é Belial é o diabo, né? Filho de Belial, que não há quem possa lhe falar. Ninguém conseguia conversar com Nabal numa boa, vou dizer assim, como as pessoas dizem, com educação. Ele não sabia responder ninguém com educação. Ei, eu espero que não tenha ninguém assim aqui nessa noite. Aleluia. Eu espero que não tenha ninguém assim nesta noite. Aleluia, porque é na nossa casa que nós mostramos, que as pessoas mostram que são verdadeiros sacerdotes de Deus. Porque nós somos sacerdotes de Cristo. Mas nós temos que ser pessoas que tragam testemunho. Será que as pessoas da nossa família têm olhado para nós e têm visto Deus em nós? Será que a tua esposa tem olhado para você e tem visto Deus na tua vida? Será que o teu esposo tem olhado para você, os teus filhos têm olhado para vocês e tem visto Deus na vida de vocês? Aleluia, Jesus, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. E a Bíblia relata que Abigail, ela se apressou. Ela não ficou lá parada esperando o mal acontecer, não. Isso são pessoas ágeis, pessoas que se levantam, vê que o mal está se levantando, isso aqui trazendo para a vida espiritual. São mulheres, são homens que quando vê que algo está acontecendo, algo de ruim pode acontecer, o mal está se levantando, ele corre para o jejum, ele corre para a oração, ele corre para a campanha, ele não fica sentado esperando o mal atuar, não. Aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que ela se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, essas 5 ovelhas assadas, tá? E 5 medidas de trigo tostado. Essas 5 medidas de trigo tostado era cerca de 15 quilos de trigo torrado. Ela levou, aleluia, 100 cachos de pasta, 200 pastas de figo, ou 200 bolos de trigo prensados. Eu trouxe a tradução da Bíblia James também, que explica melhor. Grande Deus da glória, aleluia, ela proveu. Pessoa, mulher, aleluia, que tem as atitudes, as qualidades, as características da Abigail, ela provê as coisas dentro da sua casa. Ela vê o que está precisando, ela vê o que está necessitando. Aleluia, grande Deus, aleluia. E outra coisa que eu aprendo com a Abigail, ela não podia muito bem ter se levantado e chegar no marido dela, falando, olha aqui, seu, né? Vou falar, olha aqui, seu, você fez isso, você fez aquilo, você não deveria ter falado isso. Não, Abigail não fez nada disso. E às vezes a pessoa perde de ficar calado. Mulher sensata, mulher que pensa, sabe o que vai falar, não vai fazer. Homens também, como eu disse, aleluia, ele evita de tanta confusão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ela, aleluia, proveu ali e disse aos seus mancebos, porque ela tinha os funcionários a seu dispor, né? E a Bíblia não relata quantos funcionários tinha, mas deve que tinha bastante.
que eles tinham muitas terras, né? Eles tinham muito gado, eles tinham muitas pessoas que trabalhavam ali para eles, e ela tomava conta ali. E adiante de mim, eis que eu vos seguirei de perto, o que porém não declarou o seu marido Nabal. Não falou nada para ele, só pegou e foi até Davi. Aleluia, Jesus. E sucedeu que ela andando pela montanha, né, andando ela montada no jumento, ela desceu pelo encoberto da montanha, ou ela desceu ali pela encosta da montanha. Tem tradução de Bíblia que diz isso. De acordo com o que a gente lê a Bíblia, Abigail não conhecia Davi, mas os rapazes que estavam ali com ela conheciam, porque tinham estado lá no deserto junto quando estavam cuidando das ovelhas. Quem sabe disseram para ela: olha, Abigail, Davi, ele é de boa aparência, ele é gentil, ele é ruivo. Foi falando as características, ele é baixo. E quando ela viu, né, quando eles viram, quem sabe, alguém disse assim: aquele ali que é Davi. A Bíblia diz que ela pulou ali do jumento, tomando com as minhas palavras, e se dobrou nos pés dele. E se humilhou nos pés dele, e começou a trazer para ela toda aquela falta de sabedoria de Nabal. Diz que a transgressão era dela, que ela não tinha prestado atenção, que os homens tinham ido lá. Mas, né, não vou falar tudo que ela falou, porque a hora corre. Aleluia, grande Deus. E ela disse assim: aqui está o que eu trouxe, né? Eu vou falar com as minhas palavras. O que a tua serva trouxe para você, para os seus moços. E ela começou ali a falar para que Davi não derramasse sangue com as suas próprias mãos, porque tal seu nome era Nabal, que se chama, ele era insensato, era tolo, assim era o seu nome. E ela disse: aleluia, agora pois meu Senhor vive. Agora meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos. Aqui ela profetizou algo contra Nabal, sabia? Tais quais a Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. Agora esta bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor, o meu óculos está pouco, dê-se aos mancebos, criando após as pisadas do meu Senhor. E ela disse assim, que os inimigos de Davi, que se tornasse como uma pedra que se lança numa tiradeira, né, para longe, e que quando o Senhor fizesse dele rei de Israel, quando o Senhor colocasse ele na liderança, que era para ele se lembrar dela. E a Bíblia relata que ela voltou para a sua casa. Davi, ele aceitou ali e disse: bendito seja Deus que te mandou ao meu encontro, que me livrou de sujar as minhas mãos de sangue. E ela voltou, né, para a sua casa. Mas a Bíblia relata que ela não relatou nada a Nabal. Quando ela chegou na sua casa, a Bíblia relata que tinha uma festa de rei na sua casa. Era, né, gente de todas as classes, principalmente eram príncipes, eram pessoas, né, bem conceituadas. Tinha uma festa assim, regada muito vinho, muita bebida, muita carne. E aquele que podia ajudar não quis ajudar. E o Senhor traz uma palavra ao nosso coração nessa noite. Tudo que Deus colocar na nossa mão para a gente fazer, que tiver o nosso dispor para ajudar alguém, vamos ajudar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ajudar, porque a recompensa vem do céu. A recompensa vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que que Abigail não relatou nada, mas esperou chegar no outro dia, que a bebedeira tinha passado, que Nabal já tinha acordado naquela embriaguez toda, e ela contou toda a história para Nabal. E a Bíblia relata que quando ela falou, contou toda aquela situação, ele ficou como uma pedra. Tem historiadores que dizem que deu um ataque, uma parada cardíaca nele, e ele não se levantou mais. E 10 dias depois, lá estavam eles enterrando Nabal. Por
porque o Senhor, aleluia, Ele se dói pelos seus. Então toma cuidado para não se levantar contra servos e servas do Senhor. Então toma cuidado para não falar mal, aleluia, de pessoas que têm chamado de Deus, de pessoas que são ungidos, ungidas do Senhor. Às vezes é tão pequenininho, não é? Deus fala com alguém aqui. Às vezes não tem boa aparência, não é? Aleluia, mas é escolhido. Aleluia, grande Deus da glória, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes não tem oratória, mas é escolhido. Aleluia, às vezes não tem teologia, mas é escolhido. Deus está falando aqui, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar. E Ele quer aleluia, Ele quer que eu e você tomamos uma posição na nossa vida cada dia, que nós sejamos melhores, que nós sejamos pessoas, que o nome do Senhor seja honrado, aleluia, que aonde a gente chegar as pessoas vejam quem tem Deus na nossa vida, que tem a presença do Senhor, através do nosso bom testemunho, através, aleluia, de tudo aquilo, aleluia, que nós fazemos, que nós agimos. Aleluia, grande Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ei, Abigail, o Senhor fala com alguém nesta noite. Você tem chorado, Deus diz para alguém. Você tem colocado a boca no pó, Deus diz para alguém aqui. Eu não sei se a sua mulher, se é como um homem que Deus está falando também. Você tem falado, Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu não aguento mais. Ei, a hora é do Senhor, o momento do Senhor, Ele que trabalha e Ele faz. Aleluia. Ele tem ouvido as tuas orações. Não desista. Deus manda dizer para alguém, não desista. Aleluia, prossiga. Olha para cima, porque de cima vem o teu socorro. O Senhor, aleluia, entra com providência na causa de alguém aqui nesta noite. O Senhor entra com providência na causa de pessoas aqui nesta noite. Ei, Abigail, vale a pena ser humilde. Ei, Abigail, vale a pena ser sensata. Ou sensato, aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu disse. Aleluia, Jesus. Das qualidades da Abigail, vou falar um pouquinho das qualidades dela. Ela era sensata, ela tinha entendimento, ela era sábia, ela era conselheira, ela era apaciguadora. Não era apaciguadora, homem apaciguador. Quando chega no lugar que está pegando fogo, ele joga um balde d'água com palavras sábias, com atitudes sábias. Ele não coloca mais lenha na fogueira, ela não coloca mais lenha na fogueira. Oh, grande Deus! Aleluia! Aleluia! Ela era mansa, ela tinha domínio próprio. Aleluia, ela era humilde, ela era intercessora.